Muito obrigada pela presença. Estamos aqui para dividir com vocês esse desafio que é o ensino de língua portuguesa, literatura e linguagens. Eu até estava brincando no dia que a gente pensou, qual o título, né, que vai dar? A primeira coisa que me veio à cabeça, mas eu nem falei para elas, foi colocar um título assim: o que está passando pela cabeça de um autor de livro didático, né? O que um autor pensa na hora que ele vai fazer? E é um pouco isso que a Lúcia falou. Você tem um documento que te guia e tem um leitor que você não tem... Não é porque você diz assim, o que o professor quer ouvir, o que o aluno quer ouvir, o que a sociedade quer ouvir, o que a BNCC diz. Então esse é um desafio para produzir uma obra que tem tantos leitores, né? Em relação ao ensino de língua portuguesa, né, de linguagens, a gente tem uma preocupação muito grande na base com a formação de alunos multiletrados, né? Então a gente tem essa ideia do multiletramento como um foco, né? O aluno tem que saber ler textos verbais, mas ele também tem que saber ler textos visuais, textos multimodais, textos orais, textos de tecnologia. Então, por exemplo, na base a gente teve inclusive gêneros que nós não conhecíamos, né? Chegou lá na base e você tinha que trabalhar detonado, podcasts. A gente teve que comprar livros, fazer pesquisa e falar com os nossos alunos, com adolescentes, ir atrás das pessoas para entender o que isso está lá na base. Você tem que completar. Então vocês vão perceber aqui nas apresentações que às vezes a leitura de um texto verbal, mas na produção a gente já vai extrapolar para esses gêneros mais contemporâneos. Detonado, que é um gênero ligado ao game, que a gente não sabia. Mas, como a Lúcia falou, a gente tem o gênero literário como uma preocupação em trabalhar, porque é um gênero que vai explorar as potencialidades do plano da expressão, né? Então, para dar um exemplo para vocês, claro que não vai dar para falar de tudo que a gente fez, eu peguei 2 unidades, uma do 8º ano e outra do 7º, em que a gente trabalhou com textos literários. Nessa que eu vou mostrar agora, eu não sei se eles conheceram todos os livros, Leonor, mas essa aqui, por exemplo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas a gente trabalhou, deixa eu abrir aqui pelo meu original, a gente trabalhou com um poema do Álvares de Azevedo, foi um doido a sonhar tantos amores, no capítulo 1. E no capítulo 2 a gente trabalhou com um poema concreto do Augusto de Campos, chamado Psil. Então a gente foi mostrar para eles, a preocupação era mostrar e comparar um poema de forma fixa com um poema visual, né? Então a gente trabalhou esses 2 gêneros, poemas e poema visual. Só para ilustrar aqui para vocês, por exemplo, nesse do Álvares de Azevedo, né? Fui um doido a sonhar com os amores, que loucura, meu Deus, expandido, que é um poema em que a gente vai trabalhar rimas, a metrificação. Mas antes de qualquer texto, seja um poema, ou seja um blog, a gente sempre vai ter a seção chamada antes da leitura. Isso é uma coisa que se afina com a perspectiva teórica do socio-interacionismo, do interacionismo discursivo de Broncar, que você não tem leitura apartada de uma situação, você não tem texto apartado de uma situação. Todo texto e toda leitura, ela está localizada numa situação. Então, antes da leitura, ele partiu desse pressuposto teórico. Então, é assim, se o aluno vai ler um poema, como é que ele chega num poema? Esse poema é o quê? Caiu do céu? Não, então, no antes da leitura, a gente tentava puxar um outro aspecto que inserisse num contexto aquele texto principal da unidade. Então aqui, por exemplo, no Álvares de Azevedo, a gente trabalhou com a capa do Lira dos 20 anos, né, que vocês estão vendo ali a imagem, que no antes da leitura, com questões como: observe a capa, você conhece o autor, você sabe alguma coisa sobre ele, você sabe o que significa a palavra lira, o autor utiliza, e aí um trecho, o escritor fez isso, observe na primeira página o título do poema, que assunto você acha que vai tratar, que é aquele levantamento de hipóteses. E essas hipóteses necessariamente terão que ser verificadas no estudo do texto, que vem depois, porque se você pede para ele, o que você acha que vai tratar?
Qual é o tema? Você não pode abandonar isso, né? Então, isso foi uma coisa que a gente teve muita preocupação de, na interpretação do texto, na sessão do estudo de texto, recuperar. Aquilo que você achava que ia ser tratado, foi tratado? A sua expectativa foi correspondida? O texto foi... e aí o aluno pode checar essas hipóteses que ele fez anteriormente. No caso do texto principal, a gente tem um texto, um glossário, e aí a gente vai trabalhar um pouco da biografia desse autor. Você tem um box biográfico em que o aluno vai poder... uma coisa importante é que aqui a gente está colocando só a página do livro, mas o livro ele tem um manual do professor, que é o chamado MPIU, né? Não sei se todos conseguem visualizar, mas aqui é a capa do livro do aluno. E esse U aqui está repleto de textos, porque cada texto tem orientações ao professor. Orientações tanto relacionadas à base, para ele saber quais são as competências que estão sendo realmente feitas, como orientações do trabalho. Aproveite essa oportunidade, a análise da capa de Lira dos 20 anos, os leva a perceber o ato de leitura como uma atividade, para que o professor tenha ali também recursos para que ele possa, né, se quiser, expandir. Porque o livro didático ele é uma ferramenta, né, não uma receita, né? Então o professor, a partir disso, quando você formula o livro, você tenta exaustivamente trabalhar todos os aspectos do texto que você, numa leitura guiada por uma dada base teórica, considera, né, importante. Então, eu não marquei a hora, não sei, a gente só tem 15 minutinhos aqui para não extrapolar muito, porque a gente quer ouvir vocês também. Pode adiantar ali, Nádia? Então, ali é a seção do estudo do texto, como eu falei para vocês. A questão 1, por exemplo, relembre-se as hipóteses que levantou. Então, isso é uma coisa muito importante, verificar as hipóteses. E a gente tem um box ampliar, que é o site da Academia Brasileira de Letras. Então, esse tipo de box, eles sempre vão para algum aspecto relacionado ao texto, mas que vá para fora do texto. Logo depois, a gente tem a seção linguagem, texto e sentidos, que eu nem coloquei ali, porque não dá para colocar tudo, que é essa seção que a Lúcia já falou, em que, nesse caso, a gente foi trabalhar o esquema de rimas, a metrificação, para observar como é que esse esquema de rimas favoreceu a construção de efeitos de sentido no texto. Então, você tem a linguagem usada de uma determinada maneira num poema de forma fixa. Quando você trabalha num blog, por exemplo, ou numa carta de reclamação, numa carta aberta, você vai ter a linguagem sendo usada com uma outra finalidade, digamos assim. Então, os recursos são outros. Então, como é que o sentido foi construído ali? O que é pertinente para aquele outro gênero? Como a gente tem uma multiplicidade de gêneros, vocês já leram na BNCC, são inúmeros, você tem que pensar em quais as estratégias de leitura são mais adequadas para aquele gênero, né? Então, o que você tem como aspecto de linguagem que é mais pertinente a destacar num poema de forma fixa e numa carta aberta para o prefeito, ou num blog de abaixo-assinados, blog não, é um site de abaixo-assinados, aquele, não é Reclame Aqui, não. Avast, né, que a gente tirou lá para trabalhar como é que eu faço a reclamação, como é que... Bem, então aqui tem o estudo do texto e ali daqui eu não enxergo. Vai ser o gênero em foco, em que você, nesta sessão, primeiro você faz uma interpretação, um levantamento de hipóteses, para depois você chegar para o aluno e mostrar, olha, tem uma estrutura que se repete. E aí a gente poderia ou voltar para os textos principais, que a gente sempre faz essa ligação, e apresentar, quando possível, outros exemplares do mesmo gênero para que ele perceba, olha, aquilo que apareceu lá no Álvares de Azevedo também apareceu aqui no Camões. Então isso é da estrutura composicional. E esse texto circula onde? Então a gente foi trabalhando com temática, estrutura composicional, estilo e esfera de circulação, sem dizer esses nomes, obviamente, para o aluno, e tentando... e tendo como uma inspiração para todas as sessões o ensino reflexivo. Então não tem assim, o que é o gênero poema? O poema é isso para depois, não. Você vem com uma série de questões que vão paulatinamente construindo o conceito em todas as unidades, em todas as sessões do livro, para você chegar ao final à sistematização. Então nenhuma unidade tem uma sistematização de conteúdos. Então, por exemplo, aqui
nós fomos trabalhando toda a noção do gênero poema, né? 2 páginas de atividades, comparando com outros poemas, para chegar ao final a um box. Poemas, formas e sons. Alguns poemas são escritos em forma fixa, mas é como se você fosse ali sistematizar aquilo que o aluno já construiu numa sequência de atividades que vão num crescente de complexidade, né, organizadas da mais simples para mais complexa, para que ele chegue aí. Então deixa eu adiantar que tem muito exemplo ainda. E aí, só para mostrar rapidamente, o capítulo 2 foi o poema, né, concreto, aí o poema visual, né, que nós chamamos aqui, e também tivemos muito critério para chegar a esses nomes qual o nome que mais adequado, né, para você trabalhar. Então, é poema concreto, é poema visual, e aí tudo isso é justificado no manual do professor, a nomenclatura que foi usada. Então, a gente trabalhou, o texto principal é esse poema visual psil, né, que tem ali uma forma, uma coisa, o aluno acabou de trabalhar lá o Álvaro de Azevedo, e agora ele chega, olha, mas isso aqui também é poesia, né, também é um poema, mas como é que esse poema é construído? Então, para que ele chegue nesse, ele primeiro parte daquele poema de forma fixa, entende o que é o gênero poema para saber que existiu o Augusto de Campos e que o Augusto de Campos trabalhou dessa forma. E não só isso, ele tem que saber também em que contexto sócio-histórico foi construído. Então, aqui no Antes da Leitura, foi todo um trabalho de contextualização. Por que esse psil aparece aí, de repente, em 1900 e tal? O poema foi publicado me fugiu aqui. Em 1965. Então, por que o poema psil nesta época? E aí fizemos novamente todo o trabalho com as potencialidades visuais do plano da expressão verbal, né? Por que tem ali uma boca vermelha? Por que tem aqueles recortes de palavras? Que palavras são essas? Para depois, né, tá ali, ó, tá vendo um pedacinho ali do, né, o estudo do texto, ele vai chegar a fazer essa leitura. E aí sim, pode adiantar, Nádia, ele vai chegar no linguagem, texto e sentidos, do mesmo modo que o outro teve algum aspecto de linguagem, esse também tem. Mas qual é o aspecto de linguagem pertinente para um poema visual? É o mesmo daquele do Álvaro de Azevedo, certo? Então aqui a gente veio trabalhando como é que a palavra não apareceu, as cores, as formas, os recortes, e aí depois ainda extrapolamos para um comparando textos, que é uma seção que aparece em alguns casos para ampliar aquilo que foi feito naquele texto, né? No caso, a gente usou um outro poema, que está aqui, né, do Eu e Tu, né, também trabalhando, e aí fizemos essa... Pode pular, Nádia. Para a gente sistematizar finalmente no gênero poemas visuais. E aí sim a gente fechou. Um poema visual é isso e aquilo, na comparação com aquilo que ele já aprendeu do poema de forma fixa. Não sei se deu para vocês acompanharem, é muita coisa para a gente resumir, mas o que eu queria é que vocês entendessem que quando você escolhe um gênero, no caso aqui são dois, o gênero poema, mas com 2 subgêneros, digamos assim, né? Para que o aluno conheça a funcionalidade, o contexto em que foi produzido e faça uma leitura que o leve a entender os efeitos de sentido construídos, e não simplesmente o texto apareceu ali, né? E com isso a gente ainda vai para a produção de texto escrito e a produção de texto oral também, estabelecendo uma relação que seja coerente com esses gêneros, né, que a gente trabalhou. Um outro exemplo aqui, rapidamente, que é aqui do 8º ano, pode pular, Nádia, eu vou falar esse rapidinho, é de um texto que a gente amou, né, que a gente ama essa unidade, que foi a invenção de Hugo Cabret. 7º, perdão. Do 8º era esse que eu acabei de falar. Agora sim, 7º ano, nós vamos trabalhar o gênero romance, e nós selecionamos esse que é um romance ilustrado, e fizemos todo um trabalho também, antes da leitura, com as ilustrações, por favor, estudo do texto, e fizemos um comparando o texto com o filme. Né, com o filme, porque a gente foi mostrar ali, no caso é uma adaptação, ou uma tradução intersemiótica, em termos técnicos, né, e é uma coisa muito importante a ser trabalhada contemporaneamente, nessa adaptação do literário para outras linguagens. No caso do filme, a gente pegou uma cena que fosse representada no filme e a gente selecionou o mesmo trecho no romance e fomos trabalhar
como é que semioticamente você constrói uma relação verbo, visual e sonora, de audiovisual no filme, né? Então, ali um exemplo, a perspectiva, o enquadramento, como isso traduz o conteúdo que está lá no verbal, né? No romance não estava só no verbal, porque o romance é ilustrado, isso foi explorado também na leitura, né? Mas aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei outra imagem que eu acho bem... nessa aqui do guarda lá que perseguia o menino, né? A gente trabalhou assim, por que a gente tem luz no meio e sombras ao redor, né? E aí o aluno teria que perceber, olha, porque é o ponto de vista do menino, ele que está olhando. Já numa outra cena, aquela do menino pendurado lá no relógio, qual é o ponto de vista? Então aí mostrando que a câmera vai construir um foco que no texto verbal foi construído, né, de uma outra maneira. Então, e aí a gente foi trabalhar narrativas em diferentes linguagens. Os dois textos são narrativos. Na primeira a gente trabalhou o gênero romance ilustrado, que foi só o Cabré no capítulo 1, que eu não trouxe aqui. E no capítulo 2 a gente foi adensar um pouco essa discussão das narrativas nas diferentes linguagens, mostrando essa adaptação. Fizemos isso também em relação à literatura e HQ, histórias em quadrinhos, né, que adaptam. Então, nem o texto foi escolhido aleatoriamente e nem uma leitura foi feita só porque o aluno tem que ler. O objetivo foi formar mesmo leitores, né? A gente tentou contribuir e a gente acredita que gêneros publicitários também nós trabalhamos muito, de todas as esferas textuais, muitas esferas, para que a gente consiga contribuir na formação de leitores, né? E para propondo um trabalho coerente que o professor pudesse efetivamente utilizar em sala de aula para fazer como base, né, para o trabalho ser desenvolvido. Então, agora a gente passa para... Aí ali o Nádia vai falar como é que entra a gramática, porque ainda tem isso, gente. Tem leitura, produção, escrita, gênero e gramática.